Olá, tudo bem com vocês? Começando o Alesp Conecta de hoje. Por aqui a gente sempre traz a repercussão de algo que aconteceu recentemente e hoje é um desses dias. A gente vai repercutir uma fala do presidente Jair Bolsonaro recentemente, em que ele disse que se precisasse decretar e editar algum decreto sobre essas restrições que os municípios e os estados estão fazendo com relação à pandemia de circulação, ele o faria. Para me ajudar nessa questão, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa fala do presidente Jair Bolsonaro. Meu convidado de hoje é o Dr. Emerson Tawil, ele é advogado especializado em direito civil. Dr. Emerson, bem-vindo à Alesp Conecta, tudo bem? Tudo bem, Julie. Estamos aqui para tentar contribuir de alguma maneira. E justamente, né, doutor, esse é o nosso intuito também, é essa prestação de serviço. Muitas pessoas escutaram recentemente essa fala do presidente Jair Bolsonaro falando desse decreto contra medidas, né, de restrições impostas por governadores e prefeitos. Eu vou ler aqui direitinho, até para não ter nenhum ato falho, né? O presidente disse que poderia editar um decreto contra essas medidas e restrições impostas por governadores e prefeitos para o controle, né, do coronavírus. E disse que não deveria ser contestado por nenhum tribunal. Doutor, a partir dessa fala, né, e que ele diz que ele está embasado no artigo 5º também da Constituição. Traduzindo para quem não entende do direito, o que isso significa? Bem, ela tem algumas interpretações, mas lá dentro do artigo 5º, que o presidente da República tanto enaltece, ali estão inseridos direitos e garantias que são chamados de cláusulas pétreas. O que é isso? São intangíveis, imodificáveis. Ela só pode ser modificada se fizerem uma nova Assembleia Constituinte, ou seja, uma nova Constituição. Por essa razão, esses preceitos, dentro da linha de raciocínio do presidente da República, são coisas invioláveis, são direitos e garantias que não podem ser aviltados, afrontados, seja por qualquer órgão ou por qualquer entidade. Entre elas, os decretos governamentais e também dos municipais, né? Então, por essa razão, ele diz que deve ser garantido ali o artigo 5º da Constituição, a obediência plena e total de todos os governantes em uma linha vertical sobre a Constituição Federal. Isso, eu digo isso traduzindo, doutor, porque a gente tem que imaginar quem nos assiste agora possa não ter essa proximidade com o mundo do direito e com essas interpretações, não é? Com essa fala, o que aconteceria? Por exemplo, a gente sabe que muitos governadores, muitos municípios têm, né, cada um os seus planos de restrições para tentar conter essa pandemia que tem nos assolado ultimamente. O que aconteceria com esse decreto federal? Os municípios e os estados teriam que deixar de lado esses seus decretos municipais e estaduais? Lembrando, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados e municípios teriam autonomia para adotar essas medidas contra a Covid-19. Se esse decreto do presidente, do governo federal acontecer, essa decisão do STF cai? Como é que funciona, doutor? É uma coisa muito complexa, na verdade, dentro desse mundo do ordenamento jurídico, né? A gente, como operador do direito, o STF, de uma maneira análoga, acabou legislando sobre a matéria. A Constituição Federal diz que a competência exclusiva seria do presidente da República, ou seja, da União, fazer um programa em uma linha vertical, né? O que acontece? O presidente da República faria um decreto genérico, podemos dizer assim, e cada estado e município faria a sua adequação conforme a sua necessidade e as condições desencadeadas pela Covid em cada região. Porém, o STF acabou transmitindo esse poder aos governadores dos estados e aos prefeitos municipais. Então, a gente acabou perdendo ali, podemos dizer, o alcance do presidente da República para que pudesse fazer qualquer tentativa de controle à pandemia. Atrelado a isso, alguns governos acabaram, de acordo com o lockdown, que é o cerceamento do direito de ir e vir, ou seja, um direito plenamente garantido pela Constituição Federal, ninguém tem esse direito de cercear a liberdade de cada um ou o direito de mobilidade. Então, por essa razão, o presidente da República se sentiu incomodado, né, porque é competência exclusiva do chefe do Executivo da União.
Então, eu acredito que esse decreto que ele faça, o decreto, é importante nós destacarmos que o decreto presidencial ou regulamentar, ele vem para complementar algum tipo de lei. Nesse caso, especificamente, ele vai vir, muito provavelmente, não tivemos acesso, ele também não divulgou o conteúdo do decreto, inclusive, ele já disse que o decreto estaria pronto sobre qualquer tipo de matéria. Mas, assim, dizendo que ele vai fazer, provavelmente, fazer a garantia efetiva da Constituição Federal. Ou seja, nenhum governador ou prefeito terá o condão de cercear o direito de ir e vir de qualquer cidadão. Também não poderá, dentro da fala do presidente, cercear o direito de trabalhar, né, de cada cidadão. E também não terá o direito de cercear a parte dos cultos religiosos, que também acabou sendo ali, de um modo geral, proibido por alguns governadores dos estados. Então, é lógico que esse decreto, a própria fala do presidente da República, se caso acontecer a promulgação do decreto, pode haver uma rota de colisão. Isso pode, já vem abalando, de certa forma, os três poderes, onde parece que, grosso modo, um está adentrando na seara do outro. Como ele faria para garantir isso? Ele é o presidente da República, existem algumas condições, algumas garantias constitucionais, da quais ele provavelmente ele se faça valer. Dentre elas, a gente já discutiu outras vezes e em outras ocasiões, o uso, né, da própria Constituição Federal, lá em seu artigo 142, com o emprego das Forças Armadas. Ele disse numa fala recente, inclusive, que as Forças Armadas do país jamais irão às ruas para cercear direito de ir e vir de cidadão. Então, ao revés disso, eu acredito que talvez exista uma probabilidade do emprego das Forças Armadas para, sim, garantir a livre e total liberdade do cidadão brasileiro. Justamente quando o senhor fala dessa rota de colisão, por acaso, se isso acontecesse, esse decreto for sancionado e afins, é claro, e já ficou claro pelos discursos de muitos governadores, que isso deva acontecer, essa rota de colisão seja algo real, que aconteça, não é? E essa rota de colisão significa levar ao STF também algum pedido dos governadores? Como é que funciona essa judicialização, que é um nome, né, grande, essa judicialização entre os estados e o governo federal? É um imbróglio que talvez nesse momento, já tão tenso, né, com a pandemia, não precisaria acontecer, mas que talvez aconteça. Bem, o decreto presidencial ele pode ser revogado? Sim, ele pode ser revogado em dois momentos. Ou através do STF, da Suprema Corte Federal, ou através do Congresso Nacional. Então, um decreto no STF basta, pura e tão somente, a provocação. Né? Então, é um partido político, por exemplo, que ingresse com um pedido junto à Suprema Corte para que revogue esse decreto, deve ser analisado categoricamente se esse decreto ele é inconstitucional. Aí a gente vai também numa rota de colisão, porque a garantia, segundo o próprio presidente da República, seria fazer o quê? Fazer valer a Constituição Federal. Então, ficaria afastada essa possibilidade, talvez, de inconstitucionalidade. Mas é possível. Na outra ocasião, como eu disse, o Congresso Nacional, ele pode sim, né, revogar um decreto presidencial, até porque nós temos a chamada, dentro do ordenamento jurídico, existe a chamada pirâmide de Kelsen, né, que existe uma hierarquia entre as leis. Então, para ficar uma coisa aqui para o nosso telespectador aí poder ter uma linha de raciocínio, no topo da pirâmide nós temos lá a Constituição Federal, suprema, intocável, intangível, até o primeiro momento. Né? Abaixo dela, nós temos ali as emendas constitucionais ladeadas com os tratados internacionais. Então, essas duas estão ali abaixo da Constituição. Abaixo dessas estão ali, na verdade, as leis ordinárias e os decretos legislativos. E aí é onde vai de encontro ao Congresso Nacional. Os decretos emitidos pelo Congresso Nacional são denominados decretos legislativos. E abaixo desses, sim, estão os decretos do chefe do Executivo, ou decretos executivos. Então, numa linha hierárquica, o decreto legislativo emitido pelo Congresso Nacional, pela Câmara ou pelo Senado Federal, eles têm uma prevalência, ou seja, têm uma autoridade acima do decreto do Executivo. Então, o Congresso Nacional pode tentar também
revogar o decreto presidencial e basta, por então, somente a maioria simples, né, de cada casa ali, de uma forma individualizada. Para ter uma ideia dessa maioria simples, é a maioria dos presentes dentro daquela casa no dia do julgamento. Então a gente percebe pela sua fala, doutor, que vai dar, dizendo o português claro, não é? Vai dar muito pano para manga e para várias interpretações, não é? E quando a gente fala de interpretação, depende de como chegam esses pedidos e quem vai analisá-los, não é? Também depende da interpretação de quem vai analisar esses pedidos. Como que o senhor imagina ou analisa como que a justiça está preparada para essa questão? Será que todos vão interpretar do mesmo modo? Ou nós teremos quem julgue e quem dê a sentença de diferentes modos? Bem, nós temos surpreendidos aí, dia após dia, com algumas decisões inusitadas, principalmente jocosas para nós que somos operadores do direito. No direito tudo é possível, a gente tem uma fala que ela é meramente interpretativa. Para o nosso telespectador ter uma leitura um pouco mais tranquila, seria como se você lesse o mesmo versículo da Bíblia e eu também lesse o mesmo versículo. Cada um pode dar interpretação conforme o seu conceito, conforme como é o seu norte. Essa é a grande verdade. E a mesma coisa é feita no judiciário, né? O grande problema aqui, deixando longe das paixões que vem surgindo de algum tempo para cá, a judicialização de inúmeras coisas tem trazido assim um problema muito grande, né, para a própria nação. Isso aí tem um desgaste, não é só do chefe do executivo, do próprio judiciário, do legislativo. Isso aí acaba refletindo num contexto geral em que o cidadão está englobado nesse contexto, nesse conjunto de problemática, porque isso reflete diretamente na economia, né, na parte exterior, entre outras coisas. Então, é muito complicado porque essa briga de cabo de força, a gente não sabe onde vai parar. E isso pode ser prejudicial para o país, de um modo especial. Os reflexos são pura e tão somente contra o cidadão. Porque o cidadão o poder emana do povo, né? Todos estão lá, todos os chefes do executivo, legislativo, estão ali por conta de serem mandatários do povo. Ou seja, alguém, né, através do sufrágio, do voto, colocou aquele cidadão ali como seu representante. Então, isso é muito complicado, delicado ao mesmo tempo. Mas, eu não sei, a fala do presidente, aqui é uma opinião própria, né? Eu digo em nome próprio nesse momento, fugindo um pouco da parte da revogação. Depois do dia 1º de maio, as manifestações que vieram às ruas, o presidente pode ter enxergado nisso, que ele ainda tem a popularidade, né, em sua maioria, do cidadão brasileiro. Mas é uma leitura que ele deve ter feito. Por essa razão, ele se faz valer dessa imposição de encontro às garantias que estão elencadas na Constituição Federal. Então, quer dizer, não existe nenhuma desarrazoabilidade por parte do presidente, a não ser de garantir a Constituição. Ou seja, ser um legislador, um chefe do executivo cumpridor das normas e das quais a sujeição, né, da Constituição Federal, que é toda a regra normativa que nós temos, é ampla, e ela que vigora, ela está no topo da pirâmide, ela é suprema. E justamente também é uma questão que a gente precisa abordar, dessas hierarquias, não é? E nós estamos falando de restrições porque estamos no momento do quê? Da pandemia, de agravamento da Covid-19, né? De aumento da transmissibilidade. Não falta, isso é uma análise que eu gostaria que o senhor fizesse, talvez não falte algo mais único no nosso pensamento desde o início da pandemia, digo, de governo federal, de instâncias estaduais e municipais que seguissem uma mesma linha de pensamento independente do viés político, a gente está falando aqui, estou dizendo de linha de ação de enfrentamento, que talvez hoje, se isso tivesse acontecido, não teríamos questões como essa que nós estamos debatendo nesse momento. Bem, aí a gente acaba colocando até a própria pessoalidade no comentário. Uma linha vertical, existe uma linha vertical, da qual eu falei, inclusive a parte hierárquica da lei.
Então, de uma forma muito simples, o cidadão consegue visualizar isso daí, não precisa nem fazer um desenho, você consegue enxergar que o presidente da República, ele está no topo da linha hierárquica, ele fala, né, em nome de uma nação. E aí nós vamos descer na linha sucessória, os governadores dentro dos estados e os prefeitos dentro da sua... Ou seja, há uma subdivisão ali de poderes. Então, da minha ótica, mais uma vez eu vou reforçar, eu acredito que essa verticalização, né, a retirada dessa possibilidade do presidente da República determinar, ainda que fosse de uma forma genérica, o combate à pandemia, isso causou um certo prejuízo e também gerou também ali uma certa animosidade. Criou-se ali, né, se desidratou a parte do bom senso e aí resultou em toda essa pompa de divisões de opiniões, né? Uns acreditam que o presidente está correto, outros não. E o que na verdade a gente precisaria era o ponto de equilíbrio, né? O denominador comum, que é a vida, né? 400 mil pessoas perderam seus entes queridos, 400 pessoas faleceram e consequentemente, muitos perderam seus entes queridos. E por essa razão, a vida é o bem maior de todo mundo, né? Não existe uma segunda vida. Então, acho que faltou muito mais coerência, prudência em se achar um denominador comum, em que todos, apesar de terem opiniões distintas, o bem comum é a vida. E ninguém desdenha da vida de alguém. E ninguém pode ter o direito de fazer com que vidas sejam perdidas por conta de um interesse político, né? Então, a vida, do meu ponto de vista, é o bem maior, e sem dúvida é o mesmo, é um bem maior, e acho que faltou esse ponto de equilíbrio, né? O presidente, dentro das suas prerrogativas e dentro dos seus direitos, ele tentou fazer, isso é uma leitura minha, né? Tentou fazer, mas acabou sendo cerceado por conta dessa judicialização. É um prejuízo que quem paga é o cidadão, nós temos que entender, né? Então é muito difícil, e ele vem paulatinamente tentando manter garantias, mas eu acho que tudo tem um certo limite. Quando os poderes passam a ter um abalo, existe o problema dessa ruptura, na verdade? Não é saudável essa ruptura e não devemos torcer para isso. Acho que a conversa, as tratativas são de suma importância e acho que seria o melhor caminho. Porém, já tolhido desde o início, quanto ao combate da Covid, o presidente da República ficou acuado e o que restou ao chefe do executivo, o que a gente enxerga, é a responsabilidade pura e tão somente de subsidiar aos estados e aos municípios. Então, a União aí, quanto não foi escoado, né, em termos de recursos, né, dinheiro público para o combate à Covid. E não achamos até o presente momento uma solução óbvia e direta ou mesmo objetiva, né? Os casos ainda persistem, pessoas estão morrendo, existe já a vacinação, mas a vacinação é uma coisa ainda que é questionável. A África, por exemplo, já vacinou toda a sua população, mas mesmo assim sofre um novo surto da pandemia, então não existe uma certeza absoluta. Então, por essa razão, eu acredito que o bom senso em todas as lides, né, todos os conflitos, ele é a melhor solução. Não dá para termos um extremo para A ou para B. Nós temos que entender que a vida, o bem maior, está em jogo e, por essa razão, todos deveriam, nesse mesmo consenso, estar de mãos dadas para o combate e um possível sucesso para o controle dessa pandemia que estamos enfrentando. Doutor, eu sei que o nosso ponto de partida no Alesp Conecta de hoje é sobre a repercussão dessa fala e desse possível decreto que pode ser baixado aqui no Brasil, mas isso me faz linkar também com o que estamos vivendo nesse momento, que é o início, né, os primeiros dias, primeira semana da CPI da Covid-19, que também precisou da intervenção do STF para acontecer efetivamente. Não é? E que vai repercutir também muito com a chamada e a convocação de governadores, gestores, como já tem acontecido com os ex-ministros da Saúde. O primeiro ponto com relação à CPI da Covid-19, mais uma vez, tendo que vir o STF dizendo tem que acontecer, né? Qual que é a análise, para quem está em casa, dessa questão? Era preciso ter o STF dizendo que era preciso fazer essa CPI? Em verdade, eu vos digo que não. Eu vou dar um exemplo. Vou primeiro falar e eu vou dar o exemplo.
No regimento interno, né, do Senado Federal, não existe qualquer subordinação para com o Supremo Tribunal Federal. Esse ato do Supremo Tribunal Federal interceder e pedir para que seja instalado é algo que não está previsto no regulamento interno do Senado e também em nenhuma legislação, correto? Exemplo revés disso que a gente falou, que o STF pediu e foi implantada a CPI, nós tivemos um pedido por parte, inclusive, de alguns simpatizantes do governo para que Renan Calheiros não fosse o presidente dessa comissão parlamentar de inquérito. E o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, disse que não iria acatar essa decisão. Por qual razão? Porque não existe previsão. É pura e tão somente o regimento interno do Senado Federal que determina, e lá eles podem escolher quem eles quiserem. Então, veja só, moralmente, né, pode dizer para a população, né, falar de Renan Calheiros, a gente acaba trazendo a parte da moralidade, quem nos ouve e quem nos assiste sabe que Renan Calheiros é o homem que respondeu, né, a inúmeros inquéritos, né, na operação. Ele é denominado o atleta por conta da sua versatilidade. Aqui não estamos fazendo nenhum tipo de julgamento ou pré-julgamento, mas existe todo esse contexto em desfavor do Renan Calheiros. E mais, um dos investigados é o próprio filho, que é o governador dele, que é o filho dele. Então isso traz de uma forma moral, acaba sendo arranhada essa moralidade. Mas veja só que em 2 momentos o STF determinou e foi cumprido. E num segundo momento, o presidente do Senado Federal disse que não iria acatar a ordem do Supremo Tribunal Federal para que fizesse a mudança do presidente da CPI e foi mantida até hoje. Então você veja que a norma dentro do Senado Federal existe e é para ser cumprida. Mas parece que ora é cumprida, ora não é cumprida. Pois é importante essa fala do senhor, porque esse é o nosso intuito aqui no Alesp Conecta, que a população assista ao programa, entenda pelo menos algumas das entrelinhas de todas essas falas, né? Porque muitas vezes se ouve a notícia e não se entende efetivamente da onde ela vem. Então, por isso, né, que a gente traz o senhor aqui, Dr. Emerson, para o Alesp Conecta, para que as pessoas entendam a fala e se efetivamente é algo constitucional, se é isso mesmo, não é? Então, é a informação de qualidade, não é? Porque outra questão, quando eu falo de informação, outra questão que eu acho que não só no mundo da comunicação, mas no mundo jurídico tem sido um encalço, são as questões das fake news e dessas propagações, não é? As pessoas, às vezes, por N motivos, não conseguem destrinchar a notícia e acabam não entendendo o porquê da justiça também tomar algumas ações. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como também as fake news atrapalham o mundo do direito. Sem dúvida alguma, às vezes o cidadão, num primeiro momento, recebe aquela mensagem e toma por certo e acaba replicando. Isso é um grande problema e um grande defeito, né? Hoje em dia, por conta dessa velocidade da própria informática proporcionar isso, que é uma coisa fantástica, né? Mas, de certa forma, também, ao revés, ela tem uma maledicência muito grande que o resultado pode ser plenamente negativo. Então, o que a gente orienta, na verdade, é para que o cidadão ele busque pessoas que sejam referências, né, de uma forma moral, de princípios para si, e a partir daquele momento que você receber a notícia, faça uma outra, né, uma segunda, uma terceira consulta para saber se aquela notícia é verdadeiramente correta, se não é um fake news, se não é alguma coisa que foi plantada, foi para distorcer aquele tipo de conotação da notícia, enfim. Então, é importante pesquisar. Nós temos uma ferramenta hoje ímpar nas mãos, quase todo mundo tem um acesso hoje à internet, e assim, ela, ao mesmo tempo que ela nos ajuda muito, ela pode ser prejudicial. Então, é importante você identificar pessoas que você tenha como confiança, pessoas públicas que a gente diz, né? Acompanhá-las através das redes sociais para saber o que ela fala, o que ela pensa sobre determinado assunto, e também faça umas pesquisas, né, de acordo com um jornal, um veículo de comunicação do qual você se identifique e acha que ele inspire confiança. Né? Não dá tão somente para soprar no seu ouvido e você ficar replicando isso, até porque hoje existem consequências das quais nós tivemos aí notícias, inclusive de prisões, entre outras coisas. Então, é muita cautela, né? E lembrar também que não existe nenhum santo salvador, né? Muita gente não sabe, quer dizer, até sabe, mas não sabe como aplicar isso, né? O cidadão, por sua vez, em grande maioria, está preocupado com o trabalho, a sobrevivência, entre outras coisas, e acaba deixando de lado essa parte política
não sei, nas redes sociais, para poder fazer esse embate. O poder emana do povo. Todos que lá estão como representantes, o nome já diz, são representantes. É o povo quem o coloca, né, quem faz essa alçada ao mandato, e o povo tem esse poder. Então é importante o povo se organizar. Existem inúmeros direitos que a população pode aplicar isso, independentemente dos seus representantes, mas infelizmente a falta, né, de interesse por conta do assunto, né, isso acaba atrapalhando muito. O poder emana do povo, e o povo ele pode ir às ruas, aqui não estou fazendo uma incitação, né, mas ele pode ir às ruas, pode pleitear de uma forma organizada, decente, né, ele pode pleitear, se organizar de uma forma geral para que sejam garantidos direitos e principalmente os elencados na Constituição. Perfeito, doutor. Eu me antecipei com que essa seria a última pergunta do nosso programa, essa questão das fake news, mas antes da gente encerrar, eu gostaria só de voltar ainda na questão da CPI, porque é um fato recente, e é importante trabalhar com esses fatos recentes. Um dos convocados, né, o ex-ministro Pazuello, disse que não iria porque tinha estado com pessoas com Covid, mas depois marcou uma reunião ministerial e afins, e nos bastidores se dizia que ele poderia pedir um habeas corpus para não ir prestar o seu depoimento à CPI. Para quem está em casa, leu isso e não entendeu nada. É possível acontecer isso, doutor? Sim, ele poderia pedir sim, porque na verdade as comissões parlamentares, elas têm poderes de, na verdade, como se fossem judiciais, porém não têm capacidade postulatória de prisão. Por essa razão, alguns determinados pedidos devem ser feitos através do judiciário, prisão, condução coercitiva, entre outras coisas, a não ser as pessoas que fazem parte da administração pública. Então ele poderia sim pedir, mas eu digo por prática, não seria talvez aceito, né? Porque ele fez parte, seria importante ele prestar os esclarecimentos e não teria nenhum problema quanto a isso. Mas poderia pedir sim, não teria nenhum impedimento legal para isso. Perfeito, doutor. Eu precisava também fazer essa pergunta porque eu acho que é o que muita gente escutou e leu nesses últimos dias e semanas também, e precisava ficar claro, então, com a sua palavra. Doutor Emerson, eu agradeço, a sua grande contribuição aqui ao Alesp Conecta, portas abertas aqui da Rede Alesp para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído de alguma maneira e até mais, que todos tenham saúde. É isso mesmo, doutor. E você que está em casa já sabe o que eu vou falar, né? Corre lá no nosso canal do YouTube, depois reveja o programa, repasse nas suas listas de distribuição e eu volto em outro momento aqui da Rede Alesp. Tchau!